Fala, estrangeiros, tudo bem? Olha, primeiramente queria pedir desculpas aí, 2 semanas já sem postar vídeo. É, Tem muita coisa acontecendo aí, muitas novidades também, muito trabalho, né? Mas essa é uma das diferenças de se viver aqui na Suíça. Porque vivendo no Brasil, quem sou eu para falar que o brasileiro não trabalha também, né? O brasileiro trabalha e trabalha muito. Mas a diferença é que depois, com o seu salário, você vai comprar um chiclete lá na banca ou sei lá onde, e 60% que você paga nesse chiclete é de imposto para o governo. E aqui eu pago 5 vezes menos e o dinheiro fica todo no meu bolso depois, né? E eu pago pela fabricação do chiclete quase, pela mão de obra do cara e ponto final, né? Por isso vale a pena trabalhar aqui, que eu gosto muito, e estou indo agora feliz para casa de novo depois do trabalho, porque realmente vale a pena, realmente compensa fazer esse tipo de coisa. Mas eu queria falar sobre um outro assunto com vocês, que é sobre morar na Suíça, né? Muita gente fica me perguntando, para onde que eu vou? Dá para morar na Suíça quem fala italiano? Então dá para viver na Suíça quem fala só inglês? E uma coisa é essa, eu pesquisei muito, né? Eu acredito que tem muita gente também que pesquisa sobre isso. E na Suíça, como eu já falei outras vezes, sabe? Tem basicamente 3 línguas. São 4, mas uma já está quase sumindo, né? Praticamente não existe. Então existem 3 línguas, né? No sul da Suíça, por exemplo, se fala italiano, não se fala alemão. Então tem que entrar realmente na cabeça e entender que na Suíça essas 3 línguas são faladas e são 3 línguas oficiais, não é só o alemão. Por exemplo, se você fala italiano e for para o sul da Suíça, tá muito bom, porque lá só se fala italiano, não se fala alemão. Numa outra parte da Suíça se fala só francês, na parte da Genebra lá só se fala francês. Pode ser que uma pessoa saiba uma coisinha ou outra em alemão, mas a língua oficial que é falada na rua e o pessoal vai fazer compras, vai trabalhar e fala é francês, não fala outra língua. Da mesma forma que aqui se fala o alemão, né? Não se fala outra língua também. Então, para quem tem facilidade, sabe, isso seria um ponto que eu pesaria. Se eu falo alemão, eu falo italiano, aprendi a falar francês com minha avó e tal, é tudo coisa que você colocaria, né? Como ponto de peso, né, na hora de tomar sua decisão de sair do Brasil e vir aqui para a Suíça, né? De um modo geral, a Suíça é bem equilibrada, todas as partes que você vai, né? Eu tenho uma experiência aqui na parte alemã da Suíça, por isso que eu falo muito dessa parte. Agora muita gente chega e fala do inglês, né? Não, você fala um pouco de inglês, como é que funciona aí na Suíça? Se você viver em Zurique, não tem problema nenhum. Isso eu tenho que realmente falar, principalmente se você trabalhar na área de IT, na área de tecnologia de informação. Você não vai ter muitos problemas por quê? Não por causa aqui, mas porque, né? Tô corrigindo isso aí. Porque a linguagem lá da computação é o inglês, né? A linguagem mundial, né? E é o inglês, lá só se fala inglês e tem muita gente vindo de outras partes. Tem muito inglês, tem muito francês, tem muita gente diferente, né? Então todo mundo fala inglês. E se você viver em Zurique, de uma forma geral, você não vai ter muitas dificuldades só com o inglês. Claro que eu sempre recomendo, aprenda a língua do país, aprenda o alemão. Se você está na parte alemã, apesar de conseguir viver com o inglês, aprende o alemão, que é muito bom e é muito saudável também, faz bem pra gente sair na rua e entender aqui que o outro está falando ali, sabe? Que está falando inglês. Se fala inglês, está falando alemão, eu entendo também, falo alemão. Saber que as pessoas estão conversando, você liga a televisão, estão falando alemão lá, você vai entender, sabe? De uma forma, quando a pessoa não aprende a língua do país, eu sempre acho que a pessoa fica um pouco excluída, assim, sabe? Fica um pouco, quase que não faz parte muito, não consegue se integrar, não consegue mergulhar ali na sociedade, ali nessa engrenagem que é a Suíça, né? Que é o país. Então, se você viver em Zurique, então não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, no meu caso, eu vivo afastado de Zurique. Eu trabalho em Zurique, mas vivo afastado de Zurique. E aqui onde é que eu vivo, aqui nas montanhas, não tem muita gente que às vezes tem esse conhecimento de inglês. Nem muitas vezes fala bem o alemão. Falo suíço-alemão, né? Que é o sotaque daqui, né? Falo justamente com esse sotaque suíço-alemão. Sabe falar um alemão mais ou menos. E inglês, pode esquecer, né? Então, se você fala inglês e vai para essas aldeias, então acho que seria, na minha opinião, muito complicado para você, né? Então acho que a pessoa tem que pensar bastante antes de sair do país, onde que eu quero viver. Eu quero viver
nas montanhas, eu quero viver na cidade grande, não quero viver nas montanhas. Então vou aprender o alemão, vou aprender o francês, o italiano, a língua que for, apesar de eu já saber o inglês. Por favor, tô falando com vocês, não se iludam, não pensem que, eu já sei falar o inglês, eu vou pra lá e depois a gente vê o que acontece. Não, sabe, tudo tem que ser bem planejado. Olha o pessoal voltando do esqui aqui, agora tem que andar devagarzinho. O pessoal aqui tá igual zumbi. Voltando à noite aqui, parecendo, nossa, vamos lá. Subiu a montanha, beleza. Então, é isso aí. Se eu vou morar na montanha, então eu tenho que ter consciência que as pessoas às vezes vão ter uma mentalidade um pouco mais fechada, que as pessoas às vezes não vão entender a maneira como eu reajo, a maneira como eu me comporto. Isso são coisas bem mais específicas, né, que aparecem com o tempo. Mas o primordial é você saber comunicar, né? E a comunicação é tudo. A comunicação é tudo. Se você chega no país e não consegue se comunicar minimamente com as pessoas, você complica a sua situação a potência 10 vezes mais, sabe? 20 vezes mais. Porque se seria complicado se você consegue se comunicar com as pessoas, imagina então como é que seria quando você não consegue se comunicar de forma nenhuma com as pessoas. Então fica essa fantasia que muitas vezes eu percebo em brasileiros aqui na Suíça também. Essa fantasia tem que ser destruída, não pode existir, sabe? Então a pessoa começa a se isolar, começa a procurar, então vou procurar outros brasileiros, vou procurar outras pessoas que me entendem, e aí começa, como eu sempre falo, descer o pau no país, né? Que o país é lixo, que o país é ruim. Não, o país é bom e é muito bom, sabe? Para quem sabe aproveitar, sabe? Para quem sabe extrair do país tudo aquilo que ele tem para oferecer, consegue o sucesso, sabe? Então essa é a dica que eu queria deixar para vocês hoje. Onde morar na Suíça, olhe para você, quais são suas capacidades primeiro. Se você consegue falar um inglês, eu estou falando italiano, francês, olha quais cidades, procura. Não vou ficar aqui falando cidade por cidade, isso é coisa que é um para casa seu, uma sua tarefa de casa. Chega e procura, sabe, onde é que se fala francês, onde é que se fala italiano e tal, e eu acredito que você vai ter muito sucesso, né? Por causa que porque não é uma decisão que você toma, não, vou me candidatar para esse trabalho ou para aquele. Você está mudando de país, está indo para um lugar completamente diferente, sabe? E o começo é 90% de chances se vai dar certo ou se vai dar errado, nos seus 6 primeiros meses no país. Você decide se vai ficar ou se não vai ficar, sabe? Se der tudo errado, é muito difícil recuperar depois. Então eu tô falando com vocês, é possível sim, não é uma coisa que eu não consigo mudar, ou então uma coisa que eu não se torna impossível de alguma maneira, sabe? É sim muito possível você chegar no país, viver bem no país, ter um começo legal aqui no país, desde que você planeje tudo primeiro. Então acho que esse plano é uma coisa fundamental e que todo mundo deveria fazer. Mais uma outra coisa é que eu vejo que as pessoas desistem fácil demais, sabe? O primeiro obstáculo que aparece, eu vi nos comentários também, sabe? Antes mesmo de vir para aqui, o pessoal já tá falando quão difícil será e quão complicado é. É muito mais fácil ver as dificuldades do que as facilidades, né? Ver o que tá errado do que ser grato e apreciar aquilo que tem de bom, sabe? Então se você fica toda hora falando daquilo que tá dando errado, estacionado aqui no carro, se você fica falando toda hora daquilo que tá dando errado, é claro que só vai ficar pior ainda do que já tava. Vou estacionar aqui de ré pra mostrar que eu sou melhor que todo mundo aqui. Tô brincando. Isso. Olha, pra falar que tá errado, né? Então eu acho que é isso. A pessoa desiste fácil demais, sabe? A pessoa fica falando ali nos comentários, não, a dificuldade é essa, e essa é a minha dificuldade, o país tem isso de difícil, isso de complicado, e agora vai ficar mais complicado ainda. Pode ser que fique mais complicado ainda, mas isso não faz diferença nenhuma, porque depende só de você. Você que vai decidir se você fica ou se você vai e volta pro Brasil, né? Se você ficar aqui, a culpa vai ser completamente sua, sabe? E dar certo e ter sucesso, a culpa é sua, você é o responsável por isso. E se der tudo errado também no país, você é o responsável por isso. Nada vai dar errado, entendeu? Se você chega e vai pro Brasil e fala, não, voltei pro Brasil agora por causa que o país foi muito ruim, então por causa que as pessoas foram muito ruins, porque o planeta inteiro, o universo foi muito ruim. Não, é porque você
não deu o gás o bastante, sabe? Não foi bem o bastante. Eu não acredito assim, que uma pessoa justa vai sofrer tantas situações injustas que Deus, senão Deus seria um sádico, sabe? Deus seria um sádico, sabe? Né? Deus é justo. Então, se você é uma pessoa justa e que faz tudo certo e anda pelo caminho correto, é claro que vai dar tudo certo na sua vida. Pode aparecer dificuldades, vão aparecer obstáculos, sabe? Mas se você é justo, vai dar coisa certa. Deus não brinca com as pessoas dessa forma, não. Vou levar ele para esse país, para depois para ele passar vergonha, passar vexame ali e depois voltar pro Brasil. Não é assim, sabe? Então, se deu uma coisa errada, sabe? Luta para dar certo. E se deu errado, você tem que ter a hombridade também, homem ou mulher, a hombridade de olhar para frente e falar, não, isso foi culpa minha, eu fiz errado, eu vou me analisar, eu vou ver as coisas que eu fiz de errado, vou melhorar, sabe? Tornar das minhas fraquezas a minha força, meus pontos fortes, e eu vou passar por cima, eu vou dar tudo certo, beleza, galera? Então é isso, vamos mudar aí a maneira de pensar, e planejar, né? Para quem já está aqui, vamos ver o que está fazendo errado, o que não está muito bem ainda, para melhorar. E o pessoal que já está tentando sair do Brasil, planeje, para quando chegar aqui já começar num caminho bem mais liso, beleza, galera? Olha, espero que tenha ajudado alguém aí, ó. Deus abençoe e boa noite para vocês. Tchau, tchau.